A tendência de aumento das rendas das casas em Portugal parece imparável, principalmente devido ao desequilíbrio entre a oferta e a procura. Este movimento é impulsionado pelo cenário onde a procura por casas supera significativamente a oferta disponível. Arrendar uma casa em Portugal está a tornar-se cada vez mais impossível e, por causa disso, o mercado de arrendamento encontra-se atualmente numa situação desastrosa, em que as rendas pedidas pelas habitações são cada vez menos compatíveis com os salários oferidos pelas famílias portuguesas que procuram um lugar onde possam viver. De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, as rendas da habitação aumentaram 5% em outubro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano 2022. Este aumento representa a maior subida anual de sempre das rendas, ultrapassando o pico observado no ano 2014. As habitações disponíveis no mercado de arrendamento estão mais caras em todas as regiões do país e têm subido de forma sistemática ao longo dos últimos anos, sendo que neste momento estão a crescer muito acima da inflação, que foi de apenas 2,1% no passado mês de outubro. E a subida das rendas não vai ficar por aqui. Quem arrendou casa em Portugal poderá vir a sofrer um enorme aumento da renda já daqui a pouco tempo, no início de 2024. Esta situação poderá suceder visto que o governo decidiu não limitar as rendas e permitir que as mesmas possam subir até 7%, um dos maiores valores dos últimos 30 anos. Se o mercado de arrendamento está um desastre para todos aqueles que procuram arrendar casas com preços compatíveis com os salários portugueses, o cenário também não está nada famoso para quem pretende comprar uma casa com recurso a crédito de habitação. De acordo com os resultados do inquérito aos bancos sobre o mercado de crédito divulgado recentemente pelo Banco de Portugal, a subida das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu está a provocar uma diminuição na procura de crédito ao consumo e outros fins, bem como de crédito para a aquisição de habitação. Para os poucos que conseguem obter financiamento bancário para a compra de uma habitação própria onde possam viver, as taxas de juros associadas aos contratos de crédito à habitação têm atingido valores que há muito não se viam. De acordo com dados recentes do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi de cerca de 4,43% em outubro de 2023, o valor mais elevado desde março de 2009, traduzindo assim uma subida de 16,3 pontos base face a setembro, em que o valor se fixou em cerca de 4,27%. Por sua vez, considerando a totalidade dos contratos de crédito à habitação, o valor médio da prestação mensal fixou-se em 392 € em outubro de 2023. Este valor foi 6 € superior ao verificado no mês anterior e mais 113 € que em outubro de 2022, o que representa um aumento de 40,5% em relação a 2022. Para além das rendas e dos preços das casas, também as avaliações bancárias dos imóveis em Portugal estão a aumentar. De acordo com dados recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, o valor mediano da avaliação bancária subiu 0,2% em setembro para 1.541 € o metro quadrado. Este é já um valor histórico por ser o mais elevado de sempre e que surge na sequência de 7 meses consecutivos de subidas. Apesar disso, a avaliação bancária das habitações em Portugal tem subido de forma menos consistente, visto que os aumentos da avaliação bancária estão a abrandar. Quem parece querer prolongar a subida das rendas e do preço das casas são os bancos e o seu regulador, Banco de Portugal, que foi recentemente concretizar uma medida que já tinha anunciado há uns meses atrás. Para avaliar a capacidade das pessoas em pagar o montante do crédito à habitação que foi emprestado pelos bancos numa situação de stress, os bancos tinham no passado de aplicar nas suas simulações uma taxa de juros de 3% acima da taxa de juros contratada, para tentar prever se as pessoas continuariam a conseguir pagar as suas dívidas em caso de subida acentuada dos juros. Mas o Banco de Portugal mudou recentemente as regras do jogo. Ao deixar de aplicar nas suas simulações uma taxa de juros de 3% acima da taxa de juros do contrato e passar agora a aplicar uma taxa de apenas 1,5%, os testes de stress efetuados pelos bancos estão agora a ser menos exigentes, o que significa que a taxa de esforço está a ser calculada tendo por base uma taxa de juros mais baixa. Esta medida irá permitir a concessão de mais créditos à habitação às famílias portuguesas e fazer com que o preço das casas em Portugal não baixe no curto prazo. Mas poderá haver consequências futuras negativas devido a esta medida, visto que os novos créditos de habitação terão um risco bem mais elevado do que os créditos de habitação que existem atualmente. Com esta medida anunciada pelo Banco de Portugal, o volume de créditos à habitação concedidos pela banca irá certamente aumentar no curto prazo e os bancos irão provavelmente ver o seu negócio a crescer.
A esmagadora maioria das famílias portuguesas poderá em breve contrair mais facilmente créditos de habitação para a compra de uma casa própria, pelo que estas famílias ficarão ainda mais expostas a eventuais subidas das taxas de juros e atualizações das taxas Euribor que venham a ocorrer no futuro. Caso estas famílias portuguesas sejam afetadas no futuro pelo desemprego ou pelo aumento do custo de vida e deixem de conseguir honrar os seus compromissos, poderão provocar falhas de pagamento junto dos bancos e dos restantes credores. Obrigado a todos por terem assistido a este vídeo até ao fim. Gostem, comentem o vídeo e subscrevam o canal para que possa crescer. Até breve.